Bom dia, meu nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Junto com os seus familiares. Então vamos lá, galerinha, olha só, momento agora de correção da atividade que foi passada aí na segunda-feira, né? Tenho certeza que foi tranquilo, eu vi as respostas muito boas, né? Acho que é um assunto que vocês estão dominando. Eu só vou aqui fazer, obviamente, a correção para a gente deixar registrado, tá? E, obviamente, se ficou alguma dúvida, quem tiver, dá uma olhadinha aí no vídeo, dá uma olhadinha aí na nossa correção, tá? E se a dúvida persistir, entre em contato com a gente aí no Google Classroom, tá bom, gente? Tá bom, galera? Então vamos lá, vocês viram que eu coloquei várias atividades, coloquei uma série também de textos alternativos aí para vocês, né? Fora o material que a gente tem da apostila no Google Classroom, quer dizer, no Geek One, que era o nosso material de apoio aí, pedagógico, para que vocês pudessem resolver essas questões, tá bom? Então vamos lá, na atividade 1, a primeira pergunta é: explique o contexto geopolítico de origem da ONU. Então vamos lá, a gente sabe que a ONU, na verdade, ela é um reflexo da Liga das Nações, que apareceu no período entre guerras, e que inclusive não avançou enquanto uma organização de estados, justamente porque ela não conseguiu manter a paz, né? Logo depois nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, as nações voltaram a se reunir. Nesse caso aí nós tivemos aproximadamente 51 nações, 51 países, que se reuniram na conferência, à época que ficou conhecida como a Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos. Tá? Eu falei para vocês que nessa época era muito comum as conferências que reuniam vários países para tratar assuntos não só da guerra, mas também assuntos que pós-contexto da Segunda Guerra Mundial, como é o caso da ONU na Conferência de São Francisco, que ocorreu em 25 de outubro de 1945. Tá? Essa é a data de fundação da Organização das Nações Unidas. Então ela aparece, ela nasce nesse contexto aí que nós temos logo no finzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Tá claro? Cite 2 objetivos básicos das Nações Unidas. Gente, nós temos vários, né? Nós vimos inclusive lá no nosso livro que nós temos várias possibilidades de atuação das Nações Unidas. A gente sabe que fundamentalmente é uma organização que foi criada para promover o quê? O diálogo, o entendimento entre os países. A ONU, ela se caracteriza por ser a arena política onde os países mandam os seus representantes e ali vão discutir principalmente as suas políticas externas, a sua atuação em contextos ainda de guerras que persistam, guerras locais, né? Atuação, por exemplo, na questão humanitária, países que necessitam de ajuda humanitária, que passam fome, e até em relação aos problemas ambientais, né? Você tem uma série de agências especializadas nesse sentido. Então, basicamente, é promover a paz e monitorar o cumprimento, as garantias dos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todo e qualquer cidadão, de todo e qualquer ser humano. Tá? Um dos pilares que nós vamos ter da Organização das Nações Unidas é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que vai permear muitas constituições, inclusive a brasileira, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Na questão C está lá: identifique a localização da sede das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Aí vocês vão perguntar assim: mas professor, por que por exemplo, a conferência foi em São Francisco e a sede passa a ser em Nova York? Obviamente pela grandeza, pela importância da cidade, Nova York, né? Ser o centro econômico financeiro dos Estados Unidos, e obviamente, gente, por uma questão também estratégica, né? Nova York, diferentemente de São Francisco, está na costa leste dos Estados Unidos,
ou seja, voltada para o Oceano Atlântico. E nesse momento, os interesses dos Estados Unidos estavam muito mais voltados para o Oceano Atlântico, ou seja, para a Europa, né? E a gente sabe por que a Europa, justamente porque vivenciou todo aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos nesse momento estavam auxiliando no processo de recuperação da Europa, né? O próprio, posteriormente, o Plano Marshall, a doutrina Truman, né? Vão ser políticas efetivas para essa Europa, principalmente essa Europa ocidental. Então os Estados Unidos vão despejar investimentos, esforços para manter a influência do capitalismo nessa Europa ocidental, que logo após a gente sabe da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter o contexto da Guerra Fria. Então, nesse momento, Nova York era uma cidade muito mais relevante, né, do que qualquer outra cidade do interior ou da costa oeste dos Estados Unidos, que está voltada lá para o Pacífico. Nesse momento, o Pacífico, óbvio, tem a sua importância e tudo mais, mas o Atlântico continua sendo uma região mais estratégica. Tá bom? Tá? Ficou claro? Então vamos lá, vamos passar e vamos continuar. Aí na atividade 2 eu peço para vocês fazerem uma pesquisazinha, né? Artigos da Constituição Brasileira que estejam em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, gente, veja bem, se a gente pegar os primeiros artigos da Constituição, todos eles vão estar falando na questão da liberdade, na questão da igualdade, né? Ou seja, na questão de uma sociedade livre, justa, né? Que são conceitos que passam diretamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, artigo 3 da Constituição. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Isso consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso consta num dos objetivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Se eu for lá para o artigo 4, né, no parágrafo, por exemplo, 1 e 2, independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Aí no parágrafo 3, autodeterminação dos povos, entendeu? Ou seja, garantia da soberania dos povos sem qualquer tipo de intervenção. Então, são situações que aparecem aí na nossa Constituição e estão, obviamente, pautadas na questão dos direitos humanos universais. Tá? Então, a Constituição, inclusive, de 88, ela é caracterizada como uma Constituição cidadã e, na verdade, sofre muitas críticas em função disso. Mas foi um grande avanço para a gente ter uma Constituição como essa, né? Pautada, obviamente, numa declaração que vai ser fundamental para promover a paz, a harmonia e a garantia dos direitos humanos dos povos. Né? Direitos humanos nunca foi problema, certo? É um avanço. Se todos os direitos humanos da Declaração Universal estivessem respeitados pela sociedade mundial, a gente não teria metade dos problemas que nós temos. Tá bom, galera? Valeu? Vamos lá, passar para a próxima. Atividade 3, né? A qual órgão principal da ONU a OMS está vinculada? Então, a Organização Mundial da Saúde está muito em voga aí agora, né? Vocês estão vendo o tempo todo, né? Principalmente o chefe da OMS fazendo uma série de considerações no cenário internacional, chamando a atenção para esse grande problema que nós estamos vivendo aí, que é a pandemia do Covid-19, né? Ou seja, do coronavírus. Então, está atrelada à ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, né? Que é justamente o órgão, né? Que vai estar controlando, vai estar justamente ligado à OMS, né? Ou seja, é a agência suprema da qual a OMS está diretamente vinculada. Tá? Redige um argumento demonstrando a importância da OMS nesse momento da expansão da pandemia do Covid-19. Gente, vocês que estão aí em quarentena têm percebido isso, têm visto isso, né? É fundamental estabelecer, por exemplo, as diretrizes básicas, né, de como as nações devem atuar para minimizar os efeitos dessa grave doença.
né? Ou seja, é a OMS que vai declarar, por exemplo, que o Covid-19 deixa de ser uma epidemia, ou seja, uma doença que cresce em um determinado local, no caso lá de Wuhan, né, na China, e passa a ser o que? Uma pandemia, né? Ou seja, passa a ser uma doença que vai afetar todo mundo, né? Ou seja, pegar basicamente todos os países e se tornar uma doença, obviamente, de caráter global, tá? A OMS também ela acaba conduzindo as diretrizes. Por exemplo, ela é que vai dar essa regulamentação para os estados na questão do isolamento social, né, da quarentena, certo? Alguns países, algumas lideranças são contrárias a isso, mas a OMS ela é que faz a recomendação. E a partir dessa recomendação, ela obviamente tem a certeza de que essa pandemia, né, esse vírus vai diminuir a sua circulação, vai ser combatido com mais eficiência, certo? Até ele desaparecer. Lógico também que isso ela consegue também captar recursos que são importantes, principalmente dos países mais ricos, para que possa ser desenvolvido um remédio ou uma vacina em relação a essa doença. Então a OMS é fundamental nesse aspecto, aí, principalmente na proliferação dessa doença e nesse momento que nós estamos vivendo. Tá claro? É o órgão máximo aí para estar falando e estar conduzindo as diretrizes que os países, que as nações devem adotar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Atividade 4. Atividade 4 eu peço para vocês, a partir de um texto, né, que eu disponibilizei para vocês, uma reportagem, que vocês estabelecessem críticas à atuação da ONU no mundo, né? Principalmente dentro do seu processo de organização. Então, esse texto ele nos traz aí algumas críticas à ONU, né? Primeiro, a questão limitada em relação aos membros do Conselho de Segurança da ONU, né, que são aqueles países que têm poder de veto e que atuam de acordo com, muitas vezes, com os seus interesses e não com os interesses da comunidade internacional, né? E são apenas 5, a gente já falou sobre eles, que são aqueles que praticamente saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, com o acréscimo da China, né? Ou seja, hoje, então nós temos Rússia, China, Reino Unido, Estados Unidos e França, tá? Ou seja, os 5 membros permanentes e com poder de veto. Lembram lá o que é o poder de veto? Aqueles que têm o poder de dizer o quê? Não. Né? Ou seja, vetar qualquer medida que esteja sendo propagada ou estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Então não adianta nada a Assembleia lá da ONU, 191 países, quer dizer, 190 países proporem uma determinada medida, uma determinada ação, se um desses países aí do Conselho vetar, obviamente que ela deixa de acontecer. Tá? Então isso é uma crítica severa aí à ONU e ao Conselho de Segurança. Outra é que todas essas potências do Conselho de Segurança, elas são potências nucleares, né? Você não tem nenhuma potência aí que não seja uma potência sem ter uma arma nuclear. Ou seja, isso coloca muito em evidência a questão beligerante desses países, né? O poder bélico desses países. Quando eu falo poder bélico, eu estou falando do quê? Da sua capacidade militar, tá? Então, se ela é, obviamente, uma organização que propõe a paz mundial, nada mais justo do que ter um membro que não desfrute ou que não tenha essa capacidade nuclear como esses 5 países têm, tá? Outra é a questão do poder do veto, que é muito criticada, né? Ou seja, representa um ato extremamente antidemocrático, tá? Um país apenas decidir por todos os outros. Então, isso não tem nada de democracia e é uma crítica muito severa em relação à Organização das Nações Unidas, porque isso freia, isso limita, obviamente, a sua atuação. E, por último, ela ainda é uma organização, e principalmente o Conselho de Segurança, que tem no seu corpo hierárquico, né, o Conselho de Segurança como órgão máximo, representando ainda uma lógica, né, da velha ordem mundial, né, uma lógica ainda lá da década de 40, né, ou seja,
Logo depois nós tivemos a Guerra Fria. Hoje nós vivemos num mundo mais multipolar, o aparecimento de novas potências, inclusive potências emergentes. Então, eu até comentei com vocês, né, que o Brasil, o Brasil criou uma organização que ficou conhecido como o IBAS, né, que era justamente Índia, Brasil e África do Sul, que foi extraída dos BRICS, né, cujo principal objetivo era pressionar as Nações Unidas, e principalmente o Conselho de Segurança da ONU, para que eles pudessem também participar desse conselho, desse clube fechado, que é o Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então tá aí algumas críticas que são feitas à ONU, e principalmente a sua forma de organização, a sua hierarquia, tá? E que contempla o texto que eu disponibilizei para vocês. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar. Por último, na atividade 5, eu peço para vocês lá na plataforma, né, Google One, na última página, né, a questão na página 14, no capítulo 1, né, a questão 8, que era para vocês relacionarem aí o que significa cada órgão desse ligado à ONU e qual o seu objetivo, né, o que ele promove dentro do cenário internacional. Então, o número 1 é o BIRD, né, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, ele é um banco dos estados-nações, né, dos países, mas cuja finalidade é promover o desenvolvimento econômico e social. Né? Ele surge num momento muito propício, né, pós Segunda Guerra Mundial, porque ele vai auxiliar no processo de reconstrução da Europa no pós-guerra, porque um dos objetivos do BIRD é justamente auxiliar a reconstrução dos países quando esses estão envolvidos em questões de guerra. Diferentemente do FMI, né? Então, o BIRD é para infraestrutura, para reconstrução. O FMI, não, já é para que os países mantenham, obviamente, as suas contas mais saudáveis, né? Ou seja, o objetivo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, é favorecer a cooperação monetária internacional, garantir a estabilidade financeira e promover a geração de empregos e o crescimento econômico dos países. Então, por exemplo, um país está em crise, está com uma dívida pública muito grande, ou seja, uma dívida interna, uma dívida externa impagável. Então, a quem se recorre? Ao FMI. O caso mais emblemático recentemente que nós tivemos foi a Grécia. Né? A Grécia estava com uma dívida pública de mais de 100% do seu PIB, ou seja, tinha uma dívida maior do que a capacidade dela de arrecadar. Então, o que ela faz? Ela recorre até o FMI, pega um empréstimo com essa instituição e vai, obviamente, sanando as suas dívidas aos poucos, né, gradativamente. O que acontece é que o FMI, obviamente, exige desses países um controle fiscal maior, para que esses possam reduzir os seus gastos e ter um dinheiro para pagar a dívida que foi contraída junto a essa instituição, tá? Que é o FMI. Então, é um banco que vai socorrer os países para o pagamento, obviamente, das suas dívidas. Tá claro? Tá? UNICEF. Tá? O que significa a UNICEF? A UNICEF é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, certo? Então, óbvio, vai garantir a defesa e o direito de todas as crianças no cenário internacional. Tá? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem uma campanha muito forte sobre isso, né? E da qual eles, inclusive a Rede Globo participa, e depois eles vão passando para a sociedade o que eles fizeram, onde eles investiram, quais foram os projetos ligados principalmente ao direito da criança, tá bom? Nós temos a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que promove a justiça social em caso de acesso ao emprego, né? O respeito às normas internacionais do trabalho e o direito trabalhista. Basicamente é o seguinte, gente, a OIT ela fiscaliza os países que, por exemplo, têm sistema de trabalho análogo à escravidão. Né? Então, esses países são acionados pela agência, eles são citados na Organização das Nações Unidas e, dependendo do país, pode até sofrer algum tipo de sanção da Organização das Nações Unidas. Tá? Tipo uma sanção econômica, né? Um fechamento de contas internacionais, caso mantenha tal prática. Tá bom? Então, a OIT ela serve justamente para isso, para fiscalizar as relações de trabalho, se elas estão sendo relações de trabalho humanitárias,
né, dentro da perspectiva de um modelo mais um modelo humano que respeite o direito dos trabalhadores, tá bom? Depois nós temos a OMS, essa nós já falamos, a Organização Mundial da Saúde. Aí nós temos o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, está diretamente ligado, né, ao desenvolvimento, a erradicar a pobreza no mundo, né, e promover o desenvolvimento econômico e social. Por exemplo, a gente viu lá o que era a IDH, não é? O Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano está ligado ao PNUD, né, que vai envolver, por exemplo, a questão da renda per capita, né, a questão do analfabetismo e da expectativa de vida. Tá? Então o IDH está relacionado ao PNUD. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, tá? Então contribui para a paz, a segurança do mundo, por meio, obviamente, da educação, desenvolvimento científico e do acesso à informação. Fundamental. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, então é combater a fome, combater a pobreza no mundo, né? Muitas regiões, muitos países que estão em contexto de guerra, a questão da fome, muitas vezes ela é utilizada como arma de guerra, ou seja, a ideia de limitar o outro povo, o outro exército com alimentos, né, para que você tenha um exército, uma população mais saudável e que favoreça, obviamente, a dominação e a conquista sobre o outro. Então a FAO, ela faz, obviamente, esse levantamento para tentar minimizar esse problema que ainda é muito grave em pleno século XXI, né? A quantidade de pessoas que passam fome com déficit alimentar que nós temos no mundo. Tá? E por último, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tá? Então todas as conferências ligadas à questão ambiental, né, os protocolos, por exemplo, o protocolo de Kyoto, recentemente o Tratado de Paris, todos eles estão envolvidos, estão articulados ao Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Tá certo, galerinha? Espero que eu tenha ajudado. Tá? Se ficou alguma dúvida, por favor me acione lá no Google Class. Eu vou disponibilizar aí esse videozinho com essa correção de slide para vocês e espero que eu tenha nessa apresentação sanado qualquer tipo de dúvida que tenha aparecido aí para vocês. Valeu? Beijo, aquele abraço, tô morrendo de saudade, hein, galerinha? Valeu!